Vamos iniciar mesmo assim. O Vitor estava tentando entrar e coincidiu com a entrada dele no horário da gravação, então ele tem que pedir de novo aí, eu acho, para poder entrar. Caso ele esteja tentando entrar, aí vocês avisam ele. Apareceu uma frase aqui. Então, como eu falei, às vezes acontecem as coisas aí no nosso dia a dia, a gente não sabe, é imprevisto, então, por isso que eu falo, tudo a gente tem que conversar, tudo é o bom senso e sempre do mesmo jeito que vocês me entendem, eu entendo vocês, numa situação ou outra que pode vir a surgir, tá? Tudo é conversado e tudo é resolvido. Beleza, gente? Vamos lá, então. Hoje, então, a gente vai começar a nossa aula aí. Eu já estou apresentando? Acho que não, né? Não. Hoje a gente vai falar, então, um pouquinho, vamos iniciar o nosso assunto sobre recomposição de matas ciliares. A gente falou aí um pouco sobre algumas questões de legislação lá no início, depois a gente falou mais sobre a parte de alguma coisa relacionada à parte química do solo, né, da análise de solo, o grampeamento de solo, isso já em recuperação de encostas, né, e as outras técnicas de bioengenharia que foram discutidas, e agora hidrossemeadura, biotexto, aquela coisa toda. E agora a gente vai entrar na área que a gente, vamos dizer assim, pode ser que vá mais atuar no nosso dia a dia como engenheiros agrônomos aí, de modo geral, tá? Então, hoje a gente vai estar falando, né, um pouquinho aí sobre a recomposição de matas ciliares. Talvez aí de 10 trabalhos que venham a surgir na carreira de vocês, talvez uns 7 vai ser sobre isso, de recuperação de mata ciliar em beira de rio. Por que eu digo isso? Porque as propriedades rurais, que é onde aparecem mais esses trabalhos aí, muitas delas foram desmatadas no passado, né? Ocorreu algum desmatamento no passado. Muitos produtores lá na época teve o cuidado, vamos dizer assim, de não desmatar a beirada do rio, desmatou lá a vegetação, plantou, mas teve muitos que desmatou a beirada do rio, tirou a vegetação, ou com o tempo mesmo, talvez a faixa de mata que foi deixada não foi suficiente, e o gado invadiu, pisou, e de alguma forma pode ser que venha a ter estragado ali as plantas da beirada do rio, e o rio ficou exposto, né? Com o Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, que é uma declaração onde apresenta-se a propriedade para o órgão ambiental a situação que ela está hoje, né? Então, o que é o CAR? Eu estou declarando como que a minha propriedade está hoje. Ó, minha propriedade, ela é de tantos hectares, ela tem tanto de mata, tem tanto de área aberta, tem tanto de rio, de vegetação em volta do rio. E a grande, vamos dizer assim, cobrança dos órgãos ambientais é em razão da beirada do rio, né, da mata ciliar. Então, esses registros aí estão já faz muito tempo já que iniciou o Cadastro Ambiental Rural, esses registros tem nos órgãos ambientais. Aqui em Rondônia, a gente encaminha, né, nos arquivos da SEDAM. Então, a pessoa pega uma imagem satélite, olha a propriedade e muitas vezes até junto com o produtor consegue ali definir onde é cada coisa e vai desenhando, ou só mesmo a pessoa, mesmo o engenheiro responsável por aquela propriedade, faz o cadastro ambiental rural e encaminha para a SEDAM. Antigamente era dentro de um outro sistema, hoje em dia tem um outro jeito que é feito, que é até mais simples que antigamente. Antigamente tinha que fazer um cadastro, você tinha que ter uma chave de entrada. Na verdade, antigamente era até mais seguro essas questões de declaração. Hoje diz que até o próprio produtor pode fazer o CAR, se ele souber desenhar e fazer, né? E não necessariamente precisaria de ser um engenheiro para colocar, que é uma coisa totalmente inaceitável, né? Um produtor, se ele souber mexer no ArcGIS, né? Pode ser que tenha, mas não tendo formação, ele poder ir lá e fazer o desenho da propriedade e encaminhar, ou qualquer outra pessoa que não seja da área de engenharia, que é o cúmulo, né? Então, não tem como a gente aceitar, e na verdade é uma coisa que foi uma briga que o CREA teve com a SEDAM em relação a isso, que parece que vai mudar, mas
Na verdade, eles simplificaram o CAR, que é legal, mas deixaram de cobrar, por exemplo, a RT, a anotação de responsabilidade técnica, que é uma coisa que o engenheiro tem que emitir, dando um aval daquele cadastro ambiental rural que está lá, declarado lá no sistema, né? Então, aí qualquer picolezeiro pode ir lá e fazer e declarar, né? Desde que ele aprenda, saiba como é que faz, ele pode ir lá e fazer esse desenho da área e jogar lá no sistema. E aí, o que acontece? Como deixou todo com o picolezeiro fazer, tem muito erro aí no sistema, muito erro de cadastro, inclusive erro até por profissionais mesmo, né? Eu conheço um cara lá de Ariquemes mesmo, que ele fez um monte de CAR lá e fez uns negócios errados lá e tá tendo que refazer tudo. Então, é complicado, muitas vezes, procurar, às vezes, um profissional que não é habilitado para fazer, ou mesmo aquele ou aquele que jogou lá no sistema de qualquer jeito, e aí vai dar complicação. Então, o produtor rural, ele vai ter que procurar um profissional que é habilitado, que saiba fazer e que coloque lá o cadastro ambiental da propriedade dele lá no sistema, para não ter problema. E aí, quando você declara, o CAR é uma imagem satélite, onde vai estar lá, vamos supor que tem um rio lá passando na propriedade, e aí tem que ter lá a faixa de mata em volta do rio todo, tem que ter toda aquela situação. Aquela faixa de mata que a gente já comentou aí antes, lembrando que se o produtor já desmatou antes do ano de 2008, que foi quando mudou a lei e tudo mais, julho de 2008, ele não precisa recuperar a área mais, tá? Então, houve um perdão aí, uma anistia com o novo Código Florestal, onde aquela propriedade que já é produtiva, que já era aberta antes de 2008, ela continua do jeito que está. Vai recuperar o que dessa propriedade? Somente as matas ciliar, aquelas questões da APP, que é a área onde a gente, vamos dizer assim, pode atuar mais. Então, esse mercado, vamos dizer assim, do produtor procurar um engenheiro agrônomo para recomposição de mata ciliar é um mercado que está aí todos os dias acontecendo. Por quê? Eles tiveram que declarar suas propriedades no cadastro ambiental rural e quase toda propriedade tem rio pelado, alguma coisa pelada lá, que não tem vegetação. Quase toda propriedade que foi desmatada antigamente tem isso. E aí, na hora que a SEDAM observa, o órgão ambiental vê que tem aquela faixa de mata ciliar que não foi preservada, exige que o produtor recomponha pelo menos aquela área que é a área de APP. A vegetação da área, vamos dizer assim, do sequeiro, né, mais distante do rio, essa daí, se foi desmatada antes de 2008, não precisa de recompor. Se foi depois de 2008 para cá, aí pode acontecer duas coisas. O produtor pode tomar uma multa, né, ambiental, porque ele desmatou além da quantidade necessária, mas só que esse além da quantidade necessária é de acordo com o zoneamento pelo qual a propriedade dele está, tá? Então, as propriedades que estão nessa região da Zona 1, aqui em Rondônia principalmente, elas são, pelo menos 50% da propriedade poderia ter sido desmatada, né? Se ele já desmatou, vamos dizer assim. Então, 50% depois de 2008 seria o direito que ele teria de abertura. Acima de 50%, se ele abriu depois de 2008, aí ele teria que recompor vamos dizer que ele abriu 70% da propriedade. Então, e ele, dentro da Zona 1, ele tem direito de usar 50% da área, então ele teria que recompor 20%. Tá? Então, a mata ciliar, se ele desmatou, ele tem que recompor. Se ele desmatou depois de 2008, acima de 50%, também ele tem que recompor. Isso, as propriedades que estão dentro da Zona 1, que é essa região mais na faixa da BR, e tem um mapa, o zoneamento socioeconômico e ecológico do estado de Rondônia, tem lá um mapa dizendo quais são as áreas da Zona 1, quais são os municípios e tudo mais. E aí tem outras regiões aqui em Rondônia mesmo, que aí não tem conversa. Aí é aquela lei que engloba toda a Amazônia Legal, que é os 20% só de área aberta. Então, 80% tem que ser preservado e 20% área aberta. Então, se a pessoa desmatou acima disso, aí ele teria que recompor isso aí tudo. Mas só que aí tem outras questões envolvidas nisso. Se também ela pagar a multa, ela não precisa de recompor, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que a coisa acontece. Quando você já está
a não ser que a pessoa vá lá até a Sedan e fala assim, ó, eu quero pagar a multa e não vou recuperar nada. Ela vai lá e paga e tudo certo. Agora, se por acaso ela fala, não, essa multa eu não vou conseguir pagar, isso aí eu vou estar sendo prejudicado dessa forma, aí faz o chamado termo de ajuste de conduta, que é um termo onde vai ajustar aquela conduta. Tipo assim, foi uma conduta ilegal, foi fora da lei aquela situação que foi feita de 2008 para cá. Então, muitas vezes o produtor vai ficar com uma multa e ainda vai ter que recuperar uma parte. E aí isso é conversado e acertado dentro do órgão ambiental. Muitas vezes a recomposição ela tem que ser feita e também vem a multa. Aí acaba que, se for botar na ponta do lápis, o tempo que vai gastar, a propriedade vai deixar de ser produtiva naquele espaço até as mudas, vamos dizer assim, recuperar toda a área. Então, acaba que, na maioria das vezes, a verdade é a seguinte, o produtor nem recupera e nem paga multa. A verdade acaba sendo essa. E vai produzindo lá naquela área, e ela fica uma área interrompida ou ilegal, vamos dizer assim. E muitas vezes, como esses órgãos são juntos com o IDARON, com os outros órgãos, aí o produtor acaba ficando interrompido de produzir boi, produzir alimentos naquela propriedade. Ou seja, ele fica ambientalmente errado com a multa na propriedade, a propriedade fica ilegal. E ele não consegue emitir nota, emitir as coisas para escoar seus produtos. Mas ainda tem outra coisa que acontece, que muitas vezes o produtor faz, ele tem outra propriedade em outro lugar, aí ele mantém boi lá, tá lá comendo, tá lá tudo, e na hora de tirar a nota, ele tira daquela outra propriedade que é a certa, vamos dizer assim. Então, o nego dá jeito para tudo, né? A realidade é essa que muitas vezes acontece, que eu já vi, não é de hoje, tá? Eu já vi vários fazendeiros aí que tem propriedade cheia de multa ambiental, de desmatamento, os caras não estão nem aí, já tá com o CPF tudo fodido também. O que os caras fazem? Na hora que vai vender o boi, ele transfere não, o GTA dele, né, o documento já está lá da outra propriedade, e eles vão e tira a nota da outra propriedade e toca o pau para frente, né? Mais ou menos assim. Mas, e às vezes nem é no nome dele, é no nome de outra pessoa, de gente da família, aquela coisa toda. E aí acaba que produz e escoa a produção naquela propriedade que está errada. Tem como legalizar, mas aí às vezes tem que pegar um advogado, tem que pegar também alguém que faz um laudo da área, que aí no caso já entra a gente, falar como é que está a situação da área, falar que a área rende tanto em dinheiro, a área tem tantos funcionários, que isso economicamente gera um retorno para o Estado, e fazer todo um texto bem bonito para o juiz ir lá e tentar diminuir aquela multa que foi o órgão ambiental deu, ou entrar em acordo o órgão ambiental com o produtor rural, né? Mas isso aí vai para a justiça comum, demora um tempo danado, e enquanto esse tempo está correndo, o cara está lá produzindo e tudo mais. A propriedade fica bloqueada, mas ele está lá indiretamente produzindo, meio que às escuras. Bom, vamos lá. Eu não digo que nem isso é certo, nem que é errado. Eu digo que é errado porque está ilegal, está fora da lei, do que a lei ambiental permite, mas é certo que está produzindo alimento para as pessoas, as pessoas estão comendo, estão produzindo e está dando emprego de alguma forma lá para alguém. Então, se não fosse isso, talvez o quilo da carne estaria R$100, o quilo do arroz estaria 50, o pacote de arroz e por aí vai. Então, se com todo o desmatamento, com tudo que acontece, com tudo que dizem que está errado, ainda está achando que está caro as coisas, então a gente não pode reclamar. Ou quem está falando que está caro não pode reclamar. Quem está falando que a comida está cara não pode reclamar de desmatamento. Ponto. Tá? Então, se falar, a carne está cara demais, então para de comer carne. E não sei o que está muito caro, então não compro. Então, quem está produzindo teve que desmatar alguma área. Se tiver alguma comida, algum lugar que foi produzido sem área de desmatamento, eu desconheço. A não ser que for dentro de uma hidroponia, de um lugarzinho fechado ali, mas mesmo assim aquele terreno ali um dia foi desmatado para fazer aquilo ali. Então, é nesse sentido que a gente tem que defender a nossa área de produção agrícola. Quem acha que a carne está cara, sabe que a coisa tem todo um sistema de produção por trás e não é nada fácil, nada barato. Eu tive, no final do ano desses aí, acho que eu estava no Rio de Janeiro, lá em Paraty, no Rio de Janeiro, fui umas férias lá e tal, aí estava no mercado lá. Para lá a carne já é mais cara, né? Ainda mais final de ano e cheio de turista, aí vocês têm uma ideia.
Aí eu fui no supermercado lá e fui comprar uma carne, fazer um churrasco lá. Fui comprar um contrafilé. Naquela época aqui, acho que estava 18, 20 reais o quilo de contrafilé, aqui, né? Acho que 17, 18, carne de primeira boa, e as carnes de segunda em torno de 9, 10 reais. Ponto de peito, essas coisas. Aqui já estava uns 17 a 18, isso já faz alguns anos já. Aí eu lembro que eu estava lá na sessão, eu lembro que o contrafilé tinha lá embalado a vácuo, esse da Friboi, mesmo que vende aqui, acho que era até daqui de Rondônia que estava lá. Aí tava lá, a moça pegou, nossa, 35 reais o quilo dessa carne, tipo assim, falando e reclamando, né? Aí eu fiquei pensando, né, rapaz, esse povo vem pra cá gastar dinheiro, gasta com hotel, vai pra praia, bebe cachaça, e tá reclamando do quilo de carne, né? Fiquei pensando comigo, né? Na hora de festar, ninguém reclama, né? Tá todo mundo bebendo pinga e tá tudo certo. Aí falou de novo, e falando lá com o cara lá do açougue, reclamando. Tinha lá as carne a vaca, as penduradas, né? Que nem tem aqui no Irmãos Gonçalves. Ficou lá reclamando. Até que eu não me aguentei. Eu falei, ô moça, você sabe o tanto que dá trabalho para produzir um quilo de carne desse aí? Ela falou, não sei. Eu falei, não, isso aí tá de graça, isso aí tá barato. Se você fosse lá fazer cerca um dia, formiga mordendo no seu pé e limpar mato, roçar, você ia pagar esses 35 reais dando sorriso, dando risada. Esses 35 reais. Você não sabe o tanto que dá trabalho para produzir esse um quilo de carne aí, para chegar nesse valor aí. Isso aí tá de graça, tá prontinho, só para você botar lá na churrasqueira, jogar sal em cima e comer. Ela, né, mas é assim mesmo. Eu falei, pode. Falei, um dia que você for fazer uma cerca num brejo, uma formiga mordeu o seu pé, você vai entender o que é isso. Então, graças a Deus que eu não preciso disso. Então tá bom, então não reclamo. Então, as pessoas reclamam sem saber da realidade. Então, a verdade é essa. Eu decidi que estudar o dia que eu fui fazer cerca num brejo e as formigas morderam meu pé. Eu falei, não, eu não tenho dou conta desse aqui mais não. Tô lá fazendo cerca e formiga lavar pé me mordendo e falei, não, tem que estudar, porque isso aqui não dá para ficar nessa vida só, não. A gente gosta dessa área, gosta da área agrícola, mas fazer o serviço lá no sol quente, além de você estar trabalhando, o bicho ainda te mordendo, não é fácil, não. Bom, vamos lá, começar aqui a nossa recomposição de matas ciliares, porque, como eu falei para vocês, é um assunto que a gente vai estar atuando muito na nossa área aí. Então, a gente vai falar da reposição das matas ciliares e depois que a gente vai entrar no PRAD mesmo, provavelmente dito. Como que elabora o documento que vai ser mandado para o órgão ambiental, que é a sequência, o passo a passo. A gente vai estar aprendendo, mas é depois da prova, da N2, tá? Então, vamos lá. Composição de matas ciliares. Eu vou colocar aqui um pouquinho de alguns conceitos que são... Na verdade, esse slide não ficou bom, hein? A cor do fundo aí, agora que eu estou vendo. Alguns conceitos aí de mata de galeria, mata de riparo e mata ciliar. O que é a tal da mata de galeria? A mata de galeria, ela tem uma designação aí genérica. O que é a designação genérica? Uma linguagem popular, né? Que é basicamente o quê? Formações florestais ribeirinhas, né? Essas áreas que saem da beira de um rio e vão em direção ao interflúvio. O que é o interflúvio? A região mais elevada de uma bacia hidrográfica, onde a vegetação não é contínua. O que é isso? É aquelas regiões onde tem vegetações diferentes, ou seja, eu tenho uma vegetação na beira do rio, depois eu posso ter uma vegetação, uma faixa de mata de uma coisa, eu posso ter uma área aberta, depois eu tenho uma vegetação talvez de cerrado, então ela não é uma mata contínua, uma vegetação contínua. E isso acontece muito aqui na nossa região, principalmente nas regiões de transição. Nós temos aqui, por exemplo, na região de Pimenta Bueno e Carcoal, uma região de transição de cerrado para floresta amazônica, né? Dentro da própria Amazônia, nós temos as áreas de transição de ecossistemas, nós temos o bioma amazônico, que é um todo, e dentro tem pequenos ecossistemas de baixada, que são semelhantes ao Pantanal, que são as chamadas florestas de várzea. Nós temos áreas não chega a ter campos, né, que nem no Pantanal, mas tem aquelas áreas que alagam aí, tipo Pantanal. Nós temos as áreas de floresta mais baixa, que já é as áreas de cerrado, né? No estado de Roraima, por exemplo, é um estado quase todo de cerrado, então bem pouca floresta de grande abundância como a nossa Amazônia, mas lá a Amazônia ela vai até um certo ponto, depois meio que o cerrado entra ali, umas regiões onde o clima difere um pouco da Amazônia, que é um pouco mais seco do resto da Amazônia. Enfim,
Então, a mata de galeria é essa designação que ocorre em regiões onde a vegetação de interflúvio, o que é a vegetação de interflúvio? Aquela vegetação que divide as bacias hidrográficas lá no alto, não é de floresta contínua. Então, há uma floresta diferente, há uma vegetação diferenciada ali. A floresta de ripária, ou mata de ripária. Tá ruim aí a leitura, ficou ruim esse plano de fundo aí, tá? Agora que eu reparei só essa cor de letra aí. Então, isso aí é um erro que a gente não deve fazer, tá, gente? Eu fiz aí e não ficou bom. Colocar slide que a cor fique diferente e acaba atrapalhando. Na hora que a gente estava fazendo, eu não percebi, agora que eu projetei, que a coisa está meio fraca aí de enxergar. Mas o que é a tal da mata de ripária, que é o segundo tópico aí, ó? É uma designação também genérica e popular para formações florestais ocorrentes ao longo de cursos de água em regiões onde a vegetação dos interflúvios também é florestal. Então, a tal da mata de ripária já é uma vegetação mais contínua, ela não é fragmentada, vamos dizer assim. E a mata ciliar, que já é uma outra designação que é colocada aí, que está dentro da mata de ripária também, são essas beiradas de rio, né? Essa faixa de mata na beira do rio. Então, são estreitas faixas de floresta ocorrentes na beirada dos diques marginais dos rios, em geral, mais estreita que a mata de galeria, sem formar corredores fechados e com certa deciduidade. Deciduidade seria aquelas plantas que têm características de folhas que mudam em certas épocas do ano, que tem um certo alagamento que vai até o pé dessa planta. Como a gente comentou aí, em razão da legislação, né, o termo mata ciliar, ele entra de forma genérica, englobando aí qualquer formação florestal ocorrendo na beirada do rio, tá? E aí a gente já comentou um pouquinho sobre essa lei, né, a lei do Código Florestal lá de 1965, então só para a gente recapitular um pouquinho, que fala lá das áreas de APP. Lá no Código Florestal, antigamente, falava isso daí, né, que a mata... 30 metros de mato para cada lado tinha que ter para um rio de 10 metros, e até 10 metros de largura. Então, um riozinho lá de 10 metros, 30 para cada lado de mata. Um riozinho lá de 10 a 50, 50 metros de mata para cada lado. Um rio de 50 a 200 metros tinha que ter 100 metros para cada lado de vegetação. Um rio de 200 a 600 metros de largura, que já seria um rio bem grande, em torno de 200 metros de mata para cada lado, pelo menos isso, né? E um rio acima de 600 metros de largura, já seria rios tipo Madeira ou Amazonas, esses rios aí, eles deveriam ter pelo menos 500 metros de APP para cada lado. Lembrando que isso era o que o Código Florestal preconizava lá em 1965 já. Então, olha só, a nossa lei ambiental, essa lei número 4.771, de 15 de setembro de 1965, ou seja, essa lei já faz quantos anos? Já faz 55 anos, né? Se eu não estou errado na conta. Isso, né? 55 anos de lei florestal. Ou seja, já desde quando o povo chegou aqui nessa região, foi desbravar, foi mexer aqui no Amazonas, que o pessoal entrou mesmo aí para a abertura maior dessas áreas, né? Tirando o povo que já vivia, os indígenas e garimpeiros que já existiam na época, e pessoal que veio na época do ciclo da borracha, que veio bem antes disso, que ficou, né, vamos dizer assim, os soldados da borracha. Então, tirando esse pessoal que já existia aí, que é uma população pequena, houve aquela época do período militar de incentivar as pessoas do Sudeste e também do Nordeste descer para cá, vir para essa região norte, né, para habitar essa região. Então, houve esse incentivo na época, houve a distribuição de terras por parte do INCRA e houve a recomendação por abertura das áreas, fazer essas áreas produzirem, desmatarem e fazer a área render alguma coisa. Então, houve essa recomendação, sim, na época, não estava escrito isso, documentado. Mas, na verdade, quem não fazia isso até perdia o lote, tinha que fazer alguma coisa, e, às vezes, se o cara derrubasse tudo, metesse fogo e plantasse capim, plantasse café, plantasse arroz, feijão, milho, quem fizesse isso daí, fizesse a propriedade render, quem era considerado trabalhador, né, naquela época, quem era trabalhador, era considerado trabalhador, hoje quem faz isso é considerado criminoso. Então, naquela época, o pessoal fazia isso e ganhava até outro lote, até outra terra pelo INCRA, né? Então, teve muita gente que fez isso. Teve gente que vinha solteiro, tinha que ser casado, arrumava alguém aqui, casava,
dava os pulos aí. Então, houve muito casamento assim também, que foi emendado lá para ganhar terra. Mas aconteceu, né? E tomara que estejam firmes e fortes até hoje. Mas, enfim, muita gente construiu a vida desse jeito aqui nessa região, e hoje a gente deve e tem tudo, e estamos aqui falando sobre agronomia, sobre produção agrícola, sobre coisas boas, graças a esse povo que veio e desbravou naquela época, né? Mas lá naquela lei já falava isso aqui, já falava que um rio tinha que ter 30 metros de mato para cada lado, o nego não deixou, o nego derrubou, ninguém sabia de lei, inclusive quem derrubasse tinha até direito a ganhar uma nova terra. As nascentes era 50 metros de mata, de vegetação, hoje não, hoje mudou a lei, né? Mas na época tinha que deixar 50 metros ao entorno da nascente. Eu digo que o único erro daquela época, vamos dizer assim, claro que houve uma devastação, sim, desordenada, e muito sem técnica, né, porque também tem como fazer a abertura de áreas com mais técnica, mas, enfim, foi uma coisa desordenada, mas, vamos dizer assim, foi um mal necessário na época, e hoje a gente tem tudo aí graças a esse povo. Mas, na época, pelo menos a mata ciliar, à beira do rio, deveria ter sido preservada. Se tivesse essa orientação, pelo menos, já a gente teria muito menos problemas de assoreamento em rio, porque a água é vida, né? Então, se o rio está assoreado, está com pouca água, isso aí é sinal de que alguma coisa ruim está acontecendo. Então, os rios foram assoreados, houve vários problemas aí. Então, essa beira de rio, essas nascentes, elas deveriam ter sido preservadas, assim como a lei já previa naquela época, tá? Mas aí, né, a lei, lá naquela época, a lei já falava o seguinte, que ao redor das lagoas e lagos, reservatórios de água naturais e artificiais, deveria ter quanto? 50 metros para lagos, com menos que 20 hectares, 100 metros para lagos acima de 20 hectares. Então, aqueles lagos naturais que se formam, existem em algumas regiões, aqui na nossa região, essas lagoas naturais, elas deveriam ser preservadas, pelo menos 50 metros de mato para cada ao redor dela, né? Ao redor da lagoa. Nos lagos menores que 20 hectares. Nos lagos água, né? A área lagada acima de 20 hectares deveria ter pelo menos 100 metros de mato no seu entorno. E por aí vai, entre outras recomendações, olha lá, 30 metros para reservatórios artificiais urbanos. Então, vamos supor, a Prefeitura de Ji-Paraná abre ali um reservatório, e esse reservatório é para armazenamento de água para abastecimento da população. Então, até mesmo esse reservatório tinha que ter 30 metros de vegetação no seu entorno, né? Lagos artificiais urbanos. 100 metros para reservatórios artificiais rurais. Então, aquele produtor também que abria lá um reservatório, né? Eu vou criar peixe, vou água de irrigação, vou fazer alguma coisa, tem que ter um reservatório artificial. Deveria ter 100 metros de mato no seu entorno. Às vezes a propriedade nem cabia esses 100 metros de mato, né? Imagina, o cara faz o reservatório, ainda tem que ter 100 metros no entorno do reservatório de vegetação. Então, 15 metros para reservatórios de energia, então aquelas áreas alagadas de barragem de energia, né? Então, por exemplo, nós temos uma usina hidrelétrica aqui antiga, que é a usina de Samuel. Essa usina, ela deveria ter essa faixa de mata aí, né? A gente sabe que não tem essas quantidades aí no entorno todo, né? Às vezes, em umas partes tem, mas teria que ter pelo menos 15 metros no entorno de todo o reservatório. 15 metros de reservatórios de abastecimento público e de até 20 hectares. Então, essas quantidades aí, isso aí foi lá em 1965, ou seja, o Brasil era um país de muita área ainda intacta, então essas quantidades eram consideradas, assim, razoáveis e aceitáveis para a época, né? Mas, mesmo assim, nos estados de São Paulo, esses estados mais habitados aí, que já tinha muita gente, isso aí já não era respeitado desde aquela época. O pessoal veio para cá, continuou não respeitando, inclusive aqui a gente tem também muito capixaba que veio para Rondônia, e no capixaba, o Espírito Santo tem muito morro, né? Veio para cá. E o capixaba, lá no Espírito Santo, aqui ele tem a característica de fazer a casa bem pertinho do rio, né? Isso aí já era... Por que você faz a casa perto do rio? Até por uma questão de subsistência. Se falta água, você tem água ali do lado do rio, né? Então, o pessoal tinha essa mania, e
quando ia abrir a propriedade, já tinha que abrir a beirada do rio para fazer a sua casa ali perto, para habitar ali no entorno e ter o rio ali próximo quando necessário para estar ali acessando aquela água. Então, isso tudo a gente foi observado que existia toda uma questão cultural por trás, toda uma questão de necessidade por trás, e essa lei ela não tinha como mais atender a situação atual de hoje, né? Que muitas vezes um produtor ele era autuado pela lei ambiental e era isso aí, esses valores que ele tinha que atender. Como é que ele ia atender? Por exemplo, um chacareiro que tem uma área de tanque de peixe, né? Como é que ele ia atender isso? Um chacareiro lá vamos colocar uma chácara aí pequena, de 10 hectares. E aí o cara fez lá 4, 5 tanques, cada tanque de 1 hectare, já comeu metade da propriedade dele com um tanque. E aí ele tinha que reflorestar tudo em torno de 100 metros, então foi observado que nem os 100 metros atendia, porque às vezes nem cabia esse tanto de mato na propriedade dele, pelo espaço, pela largura, e foi observado também que nem a produção agrícola com aquela sombra ali em volta dos tanques, por exemplo, daria certo. Se você botar a árvore em volta de tanque de tambaqui, não vai para frente o tambaqui, né? Não desenvolve, não tem que ter radiação, tem que ter uma água com a temperatura acima de 25 graus, aí você enche de mato em volta, vai acabar interferindo nessa temperatura da água e todas as outras características aí. Pode ter uma árvore ou outra, uma vegetaçãozinha em volta? Pode, mas não fechar, vamos dizer assim. Então, a produção acabou que ela não daria certo se fosse atender isso aí. E aí, um juiz que não entende nada dessas questões, ele ia lá dar uma multa para o cara e fazer o cara pagar e ainda acabar com a produção do cara. Então, na época, no ano de 2010, 2011, começou novamente essa discussão. Eu lembro que o relator do novo Código Florestal foi o tal de Aldo Rebelo, ele era um deputado federal na época, inclusive depois ele foi ministro da época da Dilma também, e ele começou a entender um pouco mais esse lado do produtor. Por quê? No período, vamos dizer assim, pegando histórico, né, o período do Lula, houve uns ministros aí que não entendiam muito de produção agrícola, só entendia de floresta, né? Então, teve a Marina Silva, teve aquele ministro Mink, que os caras eram meio que psicopatas na questão florestal. Então, eles achavam que era tudo só produção florestal. Beleza. Aí, depois foi mudando o cenário, mudou o governo, e veio outros ministros e foram vendo que não era bem assim, que tinha que associar a preservação com a produção rural, essa coisa toda, e se fosse fazer do jeito que estava na lei ambiental, o Brasil iria perder muito, né? E a gente sabe que o Brasil vem levando aí, o agronegócio vem levando o Brasil nas costas, não é de hoje, né? Então, viram que isso aí era uma renda, uma perda muito grande de capital, e muitas famílias aí iam sair com perda nesse sentido. Foi onde surgiu o novo Código Florestal. No novo Código Florestal, já foi em 2012, aí mudou um pouco esse cenário, né, que a gente comentou aí. Então, aquele produtor que havia derrubado lá no passado, ele já não precisava de mais recuperar aqueles 30 metros. Então, vamos colocar aí que vamos dizer que 70% dos rios que passam nas propriedades são aqueles rios pequenos, de até 10 metros de largura, né, rios de 5, 6, 8, córrego, né, os famosos córregos, né, que o pessoal tem aí. E esses córregos, eles são rios pequenos de até 10 metros, né, que são esses riozinhos menores. E acaba que era o que mais existia. E aí você pega, todo mundo tinha que pelo menos colocar 30 metros de mato para cada lado. Foi onde, no novo Código Florestal, surgiu essa nova tabela e foi aprovada na época pelos deputados federais e depois pelo Senado. Houve muita briga, muita discussão na época sobre isso, né, colocaram... Eu lembro que na época pegavam foto desse cara que era o relator do Código Florestal, colocava ele do lado do monte de motosserra, aquelas propagandas que o pessoal faz, né? Que agora vai ter que matar tudo, derrubar tudo, e aquela coisa toda que colocavam na época, né? Então, a área do imóvel rural, maior do que isso aqui ficou errado. Aqui teria que ser virado para trás, tá? Essa flechinha aqui, ó. Menor ou igual a 1 módulo fiscal, o produtor que derrubou, tá? Aquele que já derrubou, tem que recuperar 5 metros. Aquele que não derrubou e quer derrubar, não pode derrubar isso aí, tá, gente? Não pode chegar nesses 5 metros.
Isso aí é para aquele que já derrubou. Então, se você vai fazer um projeto de recuperação de mata ciliar na beira de um rio, você pode colocar qualquer coisa acima de 5 metros, nada menos do que 5, tá? Então, eu como engenheiro, se eu fui lá na área, eu analisei, o solo é arenoso, a área é inclinada, as características do terreno não são favoráveis só para 5 metros. Eu posso ir lá e falar que eu quero 30 metros de vegetação e o produtor deveria atender. Inclusive, é até mais seguro vocês fazerem isso. Muitas vezes, se o produtor já foi atuado pelo órgão ambiental, é até mais interessante você não jogar esse valor de 5 metros aí, que eu considero muito pouco isso daí. 5 metros de cada lado é uma árvore, uma copa de uma árvore maior que já dá isso. Então, é muito pouco, a vegetação fica muito rala. Não vai atender a real necessidade de proteção daquele rio, tá? Essa lei aí é uma coisa que eu critico do Código Florestal, que eu achei que ficou muito ruim, porque, na verdade, isso aí não leva em consideração o rio, a vegetação, o ecossistema, a declividade do terreno, o tipo de solo, a quantidade de chuva daquela região, não leva nada em consideração. Isso aí faz um balaio de gato, junta tudo e joga todo mundo no mesmo balaio. Ou seja, região amazônica, a nossa, chove muito mais, tem alguns solos que são mais susceptíveis à erosão, nós temos uma vegetação diferenciada. Então, nossa região tem uma característica diferente da região Nordeste, que você tem um rio lá que nem corre água durante a seca. Então, é outro cenário. Então, por que todos os ecossistemas, todos os cenários vão ser 5 metros de mato para cada lado? Então, é uma coisa muito... Talvez 5 metros lá na região Nordeste, tá bom. Porque lá nem rio tem. Quando chega na seca, fica tudo seco, fica só o leito do rio. Não, eu digo assim, sertãozão brabo mesmo, central, né? Então, 5 metros lá talvez seria suficiente, né, para a proteção daquele rio. E o resto deixava a produção agrícola. Para a nossa região, 5 metros eu considero muito pouco. Diga. Quem falou aí? É o Valdenir? Eu, Átila. O Átila, pode falar. Parece aqui que, pelo slide aí, no caso, APP, independente da largura do corpo d'água. Isso aí quer dizer, se for um imóvel com um módulo fiscal, no caso que é menor ou igual a 1, né? Isso. Se eu tiver um rio lá de 10 ou 15 metros de largura, independente do tamanho dele, 5 metros é a largura da área de preservação? Isso. Pode ter o Rio Machado lá, ou pode ter o Rio Machado lá, o Rio Urupá, ou 2 de Abril, que é o pequeno riozinho que passa aqui. Qualquer um desses seria a mesma quantidade, 5 metros somente. Entendi. Ficou bem vagabundo mesmo isso aí, né? Ficou bem ruim. Ficou bem ruim. Ficou coisa sem muita técnica, né? Na verdade, ajudou, assim, o fato de ter muito chacareira, esse pessoal pequeno, que tinha lá um riozinho na propriedade, se ele fosse recompor essa mata, ele nem ia ter mais chácara para ele produzir, né? Então, para esse pessoal pequeno aí, até que, vamos dizer assim, foi favorável, né? Que são as áreas menores do que um módulo fiscal. E lembrando, gente, que o módulo fiscal é diferente em cada estado, né? A gente conversando antes sobre isso, eu lembro que o Francesco falou que lá no Amazonas é 100 hectares, aqui em Rondônia é 60. Então, dependendo da situação, isso aí também ficou muito mal definido. O módulo fiscal, 60 hectares aqui em Rondônia, né? Tipo assim, chamado de pequeno produtor, um cara de 60 hectares, não é um pequeno produtor, né? A gente sabe que tem cara que tem... Gente, tem 60 hectares aí, que, né, o cara produz, tem um monte de coisa aí, vive bem e tudo mais. Então, não é considerado coitadinho esse cara de 60 hectares, né? Então, deixar um pouquinho mais de vegetação nessa propriedade seria bom para ele também, para ele ter mais água. Então, isso não é pouca coisa. Diga. Professor, que nem o senhor disse que 5 metros é pouco mesmo, só que eu acho que quando eles fizerem isso, pensaram assim, é melhor ter do que não ter. Exatamente. Melhor ter do que não ter nada, isso aí também, pensando nesse sentido aí, ó. Então, veja bem, ó, 60 hectares, todo mundo tem menos de 60 hectares, que é a grande maioria das propriedades, né, porque a maioria das propriedades hoje são de 50 hectares. Isso aí já é um levantamento feito já considerando a área que foi dividida, que deu para filho, esse negócio todo. Hoje, em Rondônia, a maior parte das propriedades, ainda bem que são áreas pequenas, são áreas de 50 hectares para baixo. Então, quase todo mundo vai se enquadrar como pequeno produtor. E quase todo mundo que for recuperar áreas tem que ter 5 metros de mata ciliar, pelo menos 5, né? Que são as áreas menores do que 60 hectares.
menor do que um módulo fiscal. Aquele produtor lá que ganhou a terra lá na época, os famosos sítios, né, de 42 alqueires de terra ou 100 hectares, né? Na verdade, não dá bem 42, dá 41,7, mas o pessoal fala 42. Ah, eu ganho um lote de 42 alqueires, e isso está na minha família até hoje, um exemplo, né? Então, esse produtor, ele tem que recuperar na sua vegetação do seu rio 8 metros para cada lado. Independe também da largura do rio. Tanto faz a mata ciliar quanto também a nascente. Ó. A nascente dele lá, se ele tiver minas na propriedade, 8 metros. Isso aqui antigamente era 50. Ó, 8. Aqui 5. O que é 5 metros em volta da nascente? Né? É nada. Mas é o que está aí, né? APP, lagos naturais. Vocês viram que tinha lago lá que era até 100 metros de mato para cada lado. Aqui agora é 8. Né? APP veredas, são as beiradas de rio, aquelas áreas de banhado, alagado, aqueles brejos. 30 metros no entorno. E aí, ainda tem aqui no final, ó, limite de recomposição de APP dos imóveis rurais. Quando esses limites aqui, 10, 20, 10, 10 e 20%. Muitas vezes colocam, né, que pelo menos 10%, vamos dizer assim, quando o produtor tem, vamos dizer que tem 2 rios na propriedade, 2 rios, cada rio tem lá uma quantidade de vegetação, ou não tem vegetação. Então, se você somar toda a APP do rio que ele tem que preservar, o limite de recomposição é de 10%, tá? Então, ele não pode, vamos dizer assim, ele não poderia, quando já tem o rio lá, deixar menos de 10%, né, daquela quantidade. Na verdade, antigamente, se você fosse considerar muitas vezes uma propriedade que um rio passa de fora a fora dentro dela e fosse considerar lá os 30 metros para cada lado, às vezes dava lá 30%, 40% de mata de APP dentro da propriedade, que deveria ser respeitada. Hoje é só 10% para a maioria das propriedades. Então, antes, com aquela vegetação com os 30 metros, acabava lá dando uma porcentagem bem maior do que isso, que era a questão da APP. Hoje ele tem que respeitar pelo menos esses 10% aí. 10 ou mais, né? Claro que não pode ter menos do que 10% de APP da área total da propriedade. Isso, claro que ele respeitando lá os 5 ou 8 metros, não tem problema nenhum. Colocando aqui, ó, de 2 a 4 módulos fiscais. Então, seria aquele produtor que vai ter de 120 a 240 hectares. Lembrando que um módulo fiscal em Rondônia é 60 hectares. Tem outros estados aí, o Mato Grosso também tem módulo fiscal de 100 hectares, que são esses estados maiores, os módulos são um pouco maiores também. A maior parte dos estados brasileiros, os módulos fiscais ficam na faixa de 60 a 40 hectares. Tá? O estado de São Paulo, ele tem regiões de módulos fiscais em torno de 40 hectares e tem lugares que é 5 hectares um módulo fiscal. 5. Ou seja, um grande produtor em São Paulo, ele já é o cara que tem ali, se ele tiver dentro de uma área que o módulo fiscal é só 5 hectares, considerado, então se ele tiver acima de 4 módulos, ou seja, 5 vezes 4, 20. Se ele tiver acima de 20 hectares, ele já é considerado um grande produtor. Olha como é que é discrepante isso, né? Mas, cada estado tem sua lei, tem suas normas, né? Mas, aquele cara com acima de 20 hectares em São Paulo, principalmente naquela região perto da Grande São Paulo, que é onde o módulo fiscal é 5 hectares, ele, com 21 hectares lá, acima de 4 módulos, né? Ele já seria considerado um grande produtor, né? Um grande produtor com 21 hectares. E aqui, para nós, acaba sendo um pequeno produtor. Bom, então, mais ou menos isso daí, só para vocês entenderem. Então, quem desmatou tem que recuperar isso aí, de acordo com o tamanho da sua propriedade. Lembrando que o tamanho da propriedade varia de acordo com o módulo fiscal. Só para a gente entender como é que é isso, né? Deixa eu só fazer um desenho rápido aqui para vocês, né? Para a gente entender melhor, né? Vamos imaginar um rio aqui, passando nessa área. Ó, faz de conta que tem um rio aqui, passando em várias propriedades. Então, tá ali o rio cortando. Beleza. Esse rio,
vamos dizer lá que tem as propriedades que passam dos dois lados, às vezes, né, vamos dizer que tem lá a propriedade do João, do Mané, do Pedro, né, de meio mundo de gente. Deixa eu botar umas propriedades menores aqui agora. Então, faz de conta que esse aqui é outro, né? Vamos dizer que aqui nós temos mais um aqui. Enfim, faz de conta que tem aqui vários produtores nessas áreas aí. Beleza. Então, vamos supor que são propriedades diferentes aqui, né? Então, vamos dizer que essa daqui é a propriedade do João. O rio passa dos dois lados da propriedade dele. Vamos dizer que esse aqui é o João. O João tem, vamos colocar aqui, 140 hectares. Faz de conta, tá? O João tem 140 hectares, dos dois lados do rio. O Pedro aqui, vamos colocar aqui, é o Pedro. O Pedro tem, vamos colocar aqui, o Pedro tem 110 hectares. Aqui, propriedade do Pedro. Beleza. Lembrando que isso aqui tudo é a propriedade deles. Aí vamos dizer que esse aqui é a propriedade da Jo, dona Jo. Então, vamos dizer que a propriedade da Jo tem, vamos colocar aí, 50 hectares. Né? 50 não, vou colocar aqui 70 hectares. Aqui, vou colocar aqui para baixo, para não misturar tudo ali. Então, tá aí as propriedades. E vamos dizer que essa outra área aí do lado aí, cadê? Como é que faz para arrastar esse trem aqui? Não está querendo arrastar? Fechar para cá. Aí. Essa aí é a propriedade da Jo, 70 hectares. Tá? Beleza. Agora, nós temos mais dois produtores aqui. Vamos dizer que essa aqui é a dona Maria. Maria tem 10 hectares. Tá aqui a dona Maria. E vamos dizer que isso aqui é do Francisco. Francisco, faz de conta. Que esse Francisco aí tem uma propriedade de, vamos colocar aí, de 50 hectares. Beleza, então, a princípio, acho que a gente não tem nenhum grande produtor até agora, né? Vamos colocar mais um produtor aqui, só para a gente entender aqui como é que ficaria a mata de cada um. Vamos dizer que o rio continua para lá, né? E aqui nós temos mais um, vamos dizer que aqui é um grande produtor agora. Pega isso aqui tudo. Opa. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar daqui para lá. Então, esse aqui é um outro produtor maior que tem essa fazenda aí. Isso aqui seria uma área, vamos colocar aqui, como é que era o nome da mulher do Rei do Gado lá na novela? Sei lá. Porcina, né? Hã? Porcina. Olha aí, rapaz, o homem é noveleiro mesmo, hein? Porcina, sei lá. Vai lá. Porcina, eu sei que era o Rei do Gado, era o Mezenga lá, né? O Bruno Mezenga. Aí a porcina é do Rock Santeiro, rapaz. Oi? A porcina é do Rock Santeiro. Rock Santeiro. Ah, é verdade, confundi. Mas era rica também? Tinha muito dinheiro? Tinha muita fazenda? Tinha. É dinheirada a mulher também. Então é dela mesmo. Então a porcina aí, ela tem, vamos dizer que ela tem 500 hectares. Beleza. Então tá aí as propriedades. Então, gente, vamos dizer que todo mundo derrubou tudo na época que podia derrubar. Aí veio lá o órgão ambiental e falou, ó, vocês vão ter que recuperar. Vocês vão atrás do engenheiro agrônomo, eles vão ter que fazer um projeto de PRAD para vocês, o projeto de recuperação de área degradada dessas matas ciliares que vocês derrubaram. Então, quanto que a porcina tem que ter? Aí
vamos lá na tabela, né? A porcina tem que recuperar quanto? Então, a porcina tem 500 hectares, então a área dela está aqui, ó, né, ó. A área dela está aí, ó, nessa 500 hectares, então está aqui, ó, maior do que 4 módulos fiscais. Lembrando que um módulo fiscal é uma área de 60 hectares. 60 vezes 4 dá 240. Se ela tem 500, então ela tem mais do que 240 hectares. Então, ela tem mais do que 4 módulos, então, quanto tem que recuperar da área dela? Na área dela ali, ó, 500 hectares, ó, é uma área que tem que ser de 20 a 100 metros, conforme o programa, o projeto de recuperação da área. Ou seja, aí é a gente que define isso aqui, ó, conforme o plano de recuperação da área. Então, de 20 a 100. De 20 a 100. Aí fica quem? A critério da gente ver a área e olhar, considerar. Talvez a vegetação lá já tem uma parte que é vegetação, você só continua aquela vegetação. Então, se fosse para atender certinho, de 20 a 100. Quando está assim, e aí você, para não errar na definição, vamos pelo Código Florestal Antigo. Vamos dizer que esse rio aí é um rio de... Como eu tenho essa faixa para trabalhar, de 20 a 100, se o rio ele tiver 10 metros, vamos colocar 30 metros de mato para cada lado, que não vai ter erro. Você está atendendo a legislação, inclusive a antiga, que era mais rigorosa. Você colocar 50, o produtor pode achar ruim, mas 50 metros vai ter que recuperar aqui, vai ter que gastar muito, e não sei o quê, e vai falar que esse engenheiro é doido, que isso tudo, a lei está muito pesada para ele, e reclamar é o que os caras, quanto mais rico, mais reclamam. Isso aí é uma coisa que eu já aprendi. Bom, então, vamos. Se você tem de 20, ó, então aqui, ó, eu tenho de 20 a 100 metros para trabalhar, né? Nessa porcina aqui, ó. Então, vamos dizer que esse riozinho aqui, ó, vamos dizer que ele é um rio, na propriedade, passando por, pelo menos nessa parte da propriedade aqui, ele é um rio aí de 10 metros, né? Até 10 metros. Então, se a gente seguir a norma antiga, era 30 para cada lado. Então, vamos fechar de mata esses 30 metros aqui, ó, dessa beirada de rio. Faz de conta que aqui é 30 para cá, 30 de mato para cá, tá? Então, tá o rio lá, aqui a gente vai estar colocando os 30 metros de vegetação de cada lado. Sem problema, não vai estar atendendo o que a lei determina nos dois códigos, tá? Eu estou dentro de 20 a 100 metros no antigo código, no novo código, e estou, de acordo com o código antigo, estou lá seguindo mais ou menos aquela mesma proporção. 10 metros de rio, 30 metros de mato para cada lado. Então, como essa aqui tem terra sobrando, vamos dizer, tem 500 hectares, então não vai ser difícil preservar 30 metros de mata ciliar para cada lado, nesse caso aqui. Beleza. Vamos lá para o João agora. Por isso que eu falo que essa lei ela é muito, assim, ela vai, se você tem mais, você preserva mais, se você tem menos, você preserva menos, mais ou menos nesse sentido. Vamos lá, o João. O João tem 140 hectares. Então, o João, quanto que ele tem que recuperar de mata ciliar? O João, ele tem 140 hectares, então ele está aqui, né, ó, nessa faixa aqui, ó. Não, aqui não, aqui está entre 1 e 2. 1 e 2 vai ser de 60 a 120. Então, ele estaria nessa faixa aqui, ó, dos 15 metros. O João tem que botar 15 metros de mato para cada lado, ó. De 2 a 4 módulos. 2 é 60, 4 é 240. Então, ele está aqui no meio, ó, o João. Entre 2 e 4 módulos fiscais. Então, ele está entre 120 e 240 hectares. Como ele tem 140, eu tenho que recuperar 15 metros de mato para cada lado. Então, o João já vai recuperar uma faixa de mata ciliar um pouquinho menor. Aí o rio, coitado do rio, né? O rio fica parecendo uma linguiça, né? Um lugar fica mais grosso, outro lugar fica mais fino, de vegetação, mas é o que a lei está dizendo, né? Então, ó, aqui, o João vai recuperar 15 metros de mata ciliar para cada lado, né? Vamos dizer que aqui é os 15. Todos os 15 metros, aqui, os 15 metros para cada lado. Tá? De acordo com o novo Código Florestal. Como todo mundo já derrubou, tem que seguir o novo código. Tem que recuperar de acordo com o novo código. Beleza, então tá ali a mata do João, né? Lembrando que a porcina aqui tá com 30 metros de mata ciliar, de APP, né?
BAPP, porque ela tem 500 hectares, então a área dela é maior. O João aqui tem 15 metros de APP. Tem que recuperar esses 15 metros de mata. Beleza, então, tá ali. Lembrando que esse povo já desmatou e vai recuperar. Se eles fossem pedir uma licença para derrubar hoje, segue o que o Código Antigo determina, tá? Então, vamos dizer que essa área do João aqui é toda mata. Aí ele vai lá, pede uma licença para derrubar lá os 20% de acordo com o que a legislação determina na área dele. E aí esses 20% vai ser bem esse canto aqui, ó, e vai chegar até o rio. Se ele chegar até o rio, ele tem que deixar 30 metros para um lado e 30 metros para o outro e seguir os seus 20% de área aberta. Então, se ele vai desmatar hoje, dentro do que a lei determina, daquele desmatamento permitido, que é o legal, que é os 20% dentro da Amazônia Legal, ele tem que respeitar a faixa de mata ciliar lá de antigamente, lá da lei antiga. Agora, se ele já derrubou, aí segue essa legislação de hoje, que é a do novo Código Florestal. Por isso que eu digo, a lei, ela é mais rigorosa com quem já foi, tipo assim, ela deu perdão, ela deu anistia para aqueles que foram os que derrubaram no passado, né? Ela fez isso. Agora o Pedro tem 110 hectares, vamos ver quanto que o Pedro tem que recuperar. O Pedro tem 110 hectares, a propriedade dele, então tá aqui nesse meio, ó, de 1 a 2 módulos fiscais, ou seja, ele tem de 60 a 120, como ele tem 110, está aqui no meio, ele recupera na área do Pedro, o nosso projeto vai ser de 8 metros, tá? Então, se você quiser botar o limite, coloca. Se quiser colocar um pouquinho mais, também não é problema. O órgão ambiental vai aceitar. Não pode colocar 5 metros para o Pedro. Né? Se colocar 5 metros para o Pedro, eles vão ver que a área do Pedro é maior, então não vai aceitar. O que não pode é colocar menos. Colocando mais, o órgão ambiental vai aceitar, até mais feliz. Na hora que você protocolar o projeto lá. Então, vamos lá. A área do Pedro, então, agora é 8 metros. O do João aqui era 15. A do Pedro é só uma faixinha, então, de 8 metros. Então, vai ser só um farelinho de mato aqui, ó. Né? Assim como a mesma coisa do outro lado. 8 metros para cada lado de APP é a propriedade aí do Pedro. Certo? Então, o Pedro aí vai estar atendendo a legislação ambiental depois que recuperar essa vegetação de 8 metros aí. 8 metros de APP para o Pedro aí. Para cada lado. Tá? Agora, vamos lá, vamos para as outras propriedades ali. Essa outra propriedade ali é uma propriedade menor, que está aqui logo ao lado. A Jo aqui, ó. Tem 70 hectares. Na verdade, 70 hectares está entre 2 então, o da Jo aqui, ó, vai ser entre 1 e 2 também, ó. 8 metros também, né? 70 está maior do que 60 e menor que 120. Então, também vai ser 8 metros ali para Jo. Vamos botar lá os 8 metros de mato para ela também. Então, a dela do Pedro até que vai ficar do mesmo jeito. Não vai mudar a estética da coisa, né? Imagine aquela propriedade, se você é vizinho de uma propriedade que tem que recuperar 30 metros e a sua só 5. Eu sou um pequeno produtor e o cara lá do meu lado é um grande produtor. Ele tem que ter 30 e a minha propriedade tem que ter 5. Aí vai vir aquela faixona de mato de 30, depois faz assim e volta, né? Dá tipo um L, né? Faz tipo um Z, né? Um L, sei lá. Do jeito que vem o mato de assim, depois encurta e vai, né? Se fosse para recuperar. Porque é o que a lei determina. Beleza, vamos lá agora para os outros dois do outro lado agora aqui, ó. Então, a Jo aqui recuperou 8 metros também. 8 metros de APP igual do Pedro, né? O Pedro até que saiu na vantagem para ele, né? Ele recuperou pouco. Mas para a Maria, 8 metros para cada lado já é considerável, uma vez ainda que a propriedade dela é bem fina, né? Então, até que a propriedade dela é fina, a quantidade de área que ela vai, vamos dizer assim, perder não é tanto. Agora, se é uma propriedade que o leito do rio passa muito dentro da propriedade, é uma propriedade larga, vamos dizer que o rio cortasse ao contrário a propriedade dela de comprido, aí 8 metros numa propriedade que já é fina, aí já comeria praticamente a metade da propriedade dela. Né? Então, 8 metros para cada lado já daria 16.
Então, já, se for uma propriedade onde o rio corta de fora a fora, é uma coisa a se considerar também. Então, tem que ver isso aí. Maria tem 10 hectares. Mas Maria não faz nada com o rio aqui, ó. Então, Maria não tem que recuperar nada, né? Maria, se ela abriu tudo, e foi antes de 2008, e não tem rio na propriedade, ela pode continuar produzindo nos seus 10 hectares sem ninguém encher o saco dela, tá? Se ela quiser abrir tanque de peixe, quiser fazer um monte de coisa aqui, pode fazer também, que não é necessário mais aquela vegetação em volta de tanque artificial, aquela coisa toda. Então, Maria não vai fazer nada. Agora, o Francisco, vamos dizer que essa área toda aqui, a Maria comprou do Francisco, ó. Então, ficou aqui o mato para quem recuperar? Para o Francisco, né, à beirada do rio. Maria comprou lá fora do rio, né? Ela não quis o rio, ela fez um poço artesiano lá e usa água do poço, não precisou do rio. E já o Francisco aqui, ele ficou com a parte do rio, então ele tem que recuperar a beirada do rio dele. Francisco tem 50 hectares, sobrou para ele aqui, ó. Ele vendeu esses 10 para Maria, sobrou 50. Dos 50 dele, ele tem que recuperar 5 para cada lado, porque ele tem menos que o módulo fiscal. Então, Francisco tem que atender a legislação ambiental com os seus 5 metros de vegetação aqui para cada lado. Então, Francisco aqui, ó, vai ter que ter 5 metros desse lado e 5 metros do outro lado aqui, ó, tá? Seria essa aqui a vegetação a ser recuperada. Então, tá aqui, ó, Francisco. Francisco tem que ter 5 metros de APP. Então, o rio estaria aí com a sua vegetação atendendo a legislação ambiental para todos os produtores. Então, vamos dizer, muitas vezes o órgão ambiental, ele atua numa região desse jeito aí, ele vai lá, ó, todo mundo aqui está errado, aí todos os vizinhos têm que se virar e procurar uma pessoa responsável técnica para regularizar as propriedades, para não ter problema. E às vezes você pega serviço de todo mundo ao mesmo tempo aí, ó, né? Às vezes eles procuram a mesma pessoa para fazer logo de todo mundo o mesmo projeto, como já está no mesmo rio, no mesmo leito, acaba até facilitando o trabalho, porque você já vai lá na propriedade de um, já é de todo mundo, é do lado, então facilita até a questão da logística. Mas lembrando que cada um vai ter um projeto diferente, cada um vai ter uma faixa de mata ciliar diferente, tem que ser considerado, tá? Beleza? Então, o projeto desse aí, professor, qual, assim, em valores, fica tudo diferente também, né? Fica. Antigamente, hoje em dia meio que deu uma banalizada um pouco aí, tem uns profissionais formados aí em umas áreas aí, não digo os da agronomia, mas que andou pegando uns PRAD aí, então deu uma baixada no preço. Mas antigamente um PRAD era pelo menos R$3.000, o valor mínimo cobrado, tá? Hoje, está uns R$2.500, R$2.000 é a média de uma propriedadezinha pequena dessa daí, para você elaborar e protocolar no órgão ambiental. Você vai elaborar e vai dizer o que vai ser feito naquela área. Um projeto desse aí é muito simples também, não tem também dificuldade. Você vai lá na propriedade, faz uma visita, vê os problemas, tira foto, coloca tudo dentro do projeto, diz que você vai fazer, entrega no órgão ambiental junto com a documentação do produtor. E a nossa também, né, que é do responsável técnico. Então, vai preencher algumas tabelas, alguns formulários que tem lá no site e junta toda essa documentação e protocola no órgão ambiental. Antigamente era protocolado tudo de forma física. Você tinha que levar lá, tipo assim, impresso, levava lá e deixava lá no órgão ambiental, eles davam um carimbo de protocolo e te mandavam embora. Hoje tem assim também, porém, com essa questão do remoto, de trabalho fora do órgão ambiental, dos órgãos, né? Eles aceitam tudo pela internet. Então, você pode entrar lá, vai lá na parte de... Isso vai para vários serviços da SEDAM, é assim, você entra lá, aí vamos lá, emissão de PRAD, aí você coloca lá, anexa, escreve tudo lá as coisas, e insere o documento num arquivo lá para eles analisar. E aí, depois de um tempo, eles vão entrar em contato, para ir lá na propriedade, fazer uma visita e tudo mais, vai ter uma taxinha que vai ser paga para o órgão ambiental, eles vão emitir um boleto, o produtor vai pagar e vai recuperar a área dele lá, dentro da legislação, dentro do que o engenheiro responsável está recomendando. E tudo certo, sem problema nenhum, sem nenhum tipo de multa ou sanção ou penalidade por causa disso. O problema é quando, às vezes, há uma denúncia, o cara está derrubando na beira do rio, às vezes ele está sujando a água com o gado passando dentro, e o produtor de baixo, muitas vezes é quem está mais abaixo, às vezes o cara vai fazer um tanque lá, faz lá na casa,
corta o leito do rio, cavuca, faz um monte de buraco, suja a água e alguém denuncia. Aí a multa vem forte. Quando é assim, só uma autuação, muitas vezes eles pedem só para recuperar mesmo. Pede para um engenheiro responsável vir, fazer o trabalho e recuperar. Vai ter custo? Claro que vai ter custo. Vai ter custo com o engenheiro elaborador, com cerca, com muda que vai comprar, com adubo e tudo mais. Então, tem esse custo aí. De qualquer forma, ele vai ter um custo, mas não é um custo de uma multa, que muitas vezes ele toma multa e a área dele continua sendo recuperada do mesmo jeito. Então, hoje, 1 hectare de mata ciliar recuperado, tá? Junto com todos os custos aí, é em torno de R$20 mil, tá? Assim, fazendo um apanhadozão geral, para a maioria das áreas. Claro que se tiver uma área mais fraca, vai gastar um pouco mais. Se tiver uma área melhor, gasta-se um pouco menos, com adubo, essas coisas. Mas, em média, R$20 mil é o custo do projeto e da execução, né? Para fazer, elaborar, para pagar a pessoa responsável, pagar a mão de obra lá na área também, fazer a cerca em volta para proteger a mata ciliar e plantar as mudas e fazer a manutenção, né? Então, em média de R$20 mil é o custo aí que ele vai gastar para 1 hectare. Se ele não tiver 1 hectare, menos que isso, né? Só que aí não muda muito menos do que isso, porque tem o custo do projeto de todo jeito. Então, nessa faixa aí, de 15 a 20 mil não vai sair desse valor aí muito fácil. Beleza? Vamos lá. Então, para a gente dar sequência aí na nossa aula, a gente vai falar, a gente vai até 11h50 hoje, tá, gente? Para a gente falar aí um pouquinho da questão dos rios, né? Então, existem rios mais tortuosos, sinuosos, cheios de curva, e temos os rios, assim, de estrutura um pouco mais retilínea, né? Rios com menos curvas. São padrão canal, que a gente chama. São os rios canal encaixado, né? E tem os rios sinuosos que não são encaixados. O que é isso? Na verdade, o padrão sinuoso costuma acontecer em regiões onde a declividade do terreno é muito plana, né? Por que o rio é cheio de curva em lugar plano? Porque o terreno muito plano, o rio ele fica ali na sua formação geológica, a água ela vai sempre procurando um local mais baixo para ela se deslocar, né? Gravidade. Então, para a água correr, para o rio ter curso d'água, para o rio ter correnteza, a água vai estar sempre procurando um lugar mais baixo vai sempre estar caçando o lugar mais baixo para ela correr, né? Então, se é uma região muito plana, a diferença de nível de um ponto para o outro é muito pequena. Então, a água vai ali, porque ali é um meio metrozinho mais baixo. Aí volta para cá, porque aqui é 10 centímetros mais baixo. Aí vai para lá, porque ali... Então, o rio fica sempre indo e voltando para conseguir achar sempre o ponto mais baixo do terreno, para ele poder correr a água. Diferente de um rio padrão canal, que ele já tem uma inclinação natural, então é como se fosse um tubo mesmo. Então, ele vai reto. Então, se a descida é para cá, ele vai sempre acompanhando aquela descida. Então, ele não tem muito esse negócio de fazer tanta curva, né? Os rios do Brasil, assim, nas regiões onde são mais inclinadas, né, montanhosas, você vai ter montanhas no entorno e o rio no meio. É um padrão canal. E onde é bacias planas, você tem rio sempre cheio de curva e pouca morro, né, pouca serra em volta. Então, é mais ou menos isso daí. A questão do padrão sinuoso, então vai acontecer na onde? Em vales amplos, em locais de leito divagante, ou seja, uma água bem lenta que vai correr, e superfícies de degradação e agradação. A gente vai falar o que é isso, tá? São as áreas que degradam e agradam. Então, vocês vão entender. A degradação é tipo assim, a força da água cortando o barranco do rio. E aí o acúmulo dos sedimentos do outro lado é a gradação. A gente vai ver umas imagens sobre isso. O padrão canal, ele tem uma dinâmica no controle estrutural, ele tem uma declividade já pequena, mas existe, né? Que já faz com que a água desça numa velocidade aí um pouco maior também. Então já não é um leito divagante, como chamar. Então a velocidade da água é um pouco mais rápida. E ele ocorre em planícies mais amplas, em áreas que também têm umas elevações no seu entorno. Então, vamos entender um pouquinho o que é essa questão da degradação e agradação em um determinado curso de água, numa fisiografia de um curso de água sinuoso, em um local onde ocorre o que a gente chama aí de curvas, tá? Então, nós temos um rio aí, que vocês estão vendo na imagem,
Deixa eu aumentar um pouquinho essa imagem. Está um pouquinho pequena, acho que para vocês aí, né? Eu consigo ver maior. Deixa eu dar uma esticada nela aqui, fica melhor. Então, nós temos uma imagem aí, e essa imagem, ela é de um rio que está passando, provavelmente, dentro de um bairro, né, de uma cidade, e com certeza esse rio deve cortar a cidade, né? Aí eu pergunto para vocês, esse rio, ele tem duas coisas acontecendo aí, que a gente chama de degradação e de agradação. Degradação é o quê? É um local onde a correnteza do rio bate, tá? A correnteza do rio bate e faz com que desbarranque o leito do rio, as beiradas do rio, as margens. Ou seja, ocorre ali uma erosão nas margens do rio. Isso é degradação do rio. A gradação é aquele acúmulo de sedimentos contrário ao lado da degradação. Então, vamos só dar uma olhadinha aqui nessa imagem. Não sei se vocês conseguem visualizar. Vocês estão vendo o meu mouse aí, né? Tem essas casas aqui, tá vendo? Um monte de casa. Aqui, não sei o que é, um barracão, talvez um alojamento, uma indústria, não sei. Aqui tem uma entrada que vem para essas casas, certo? A vegetação na beira desse rio não é grandes coisas, vocês estão vendo aí, ó. Vegetaçãozinha rala, presta muito pé de banana aí, ó, em volta, né? Se for o caso. Uma vegetação que provavelmente não é mais vegetação nativa. Coisa que foi plantada depois, pode até ser que tenha alguma árvore ou outra nativa, mas a gente vê muita grama, né? Essas gramas de beira de rio, que alaga e tudo mais. E alguma árvore pode ser que seja nativa e banana, alguma coisa plantada em volta das casas aí. Tá. Bem aqui, ó, nesse ponto especificamente aqui, vocês observam um acúmulo de quê aqui? De sedimentos. Ó, a água do rio está aqui. Bem aqui há um tanto de terra, de areia, de solo que escorreu provavelmente dessa parte de cima para cá. Pelo fato de não ter vegetação, quase nada aqui, uma vegetação muito fraquinha, esse rio teve um problema de agradação. A agradação é esse acúmulo de sedimentos que ocorreu vindo de fora para dentro, tá? E acumulou aqui dentro do rio. Então, isso aqui que a gente chama de agradação, que é esses sedimentos vindos pela enxurrada, provavelmente, não foi seguros pela mata ciliar e acumulou dentro do leito do rio. Então, atrapalha o fluxo do rio nesse ponto aqui, ó. A água vem aqui, ela bate nessa barranca de areia, faz a volta e continua. Isso aqui interrompe a velocidade da água, interrompe o fluxo do rio, diminui o volume de água do rio nesses pontos aqui. Depois a água desvia e vai embora. Mas aqui há um problema aqui. Então, aqui é um lugar que a gente chama de agradação, nesse ponto aí. Nesse ponto aqui, ó, perto das casas aqui, ó, tá havendo aqui um desbarrancamento. Eu tenho uma imagem aqui mais próxima. Então, aqui é um ponto de degradação. Degradação, onde a água bateu, cortou o barranco, caiu sujeira da beira do barranco para dentro do rio. E aqui é um local onde veio sujeira de fora e acumulou aqui dentro. Então, isso aqui é a agradação, isso aqui é uma degradação. Bem aqui também, ó, tem uma areinha do outro lado aqui, ó. Sempre contrário à curva do rio, tá vendo? Ó, contrário ao ângulo de inclinação da curva. Sempre acontece esses ambientes de agradação, ó. Tá vendo aqui, ó, contrário à curva do rio também, ó. A curva do rio tá aqui, nesse sentido. Nesse ponto ocorreu a agradação. Nesse ponto aqui também, a agradação. Diga. Bem para cima aí também tem um, professor. Subindo aí, na próxima, na curva aí, ó. Nessa outra aqui, né? É isso, bem aí, ó. Isso. A água vai para cá e... Exatamente, ó. Aqui, ó, de novo, ó, mesmo que tenha uma vegetaçãozinha aqui, ó, mas sempre contrário à curva do rio aqui, ó, né, ó. Contrário ao ângulo, né, de inclinação da curva, você tem esses pontos de acúmulo de sedimentos vindo de fora para dentro. A gente chama de agradação. O rio, ele tem a sua força. Então, costuma sempre ele estar mais cortado nas curvas. Se você pode observar, todo o rio é assim. Quando ele está reto, ó, nessa parte aqui, ó. Se você quiser saber a largura de um rio para você colocar num projeto, você tem que medir nesses pontos aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é a largura do rio, ó. Nesse ponto, nas partes mais retilíneas do rio, ó. A largura desse rio, vamos dizer que dê 8 metros, né? 8 metros nessas partes retilíneas. Se você quiser medir a vazão desse rio,
a velocidade da água, saber quantos metros cúbicos por segundo de água corre nesse rio, é nesses pontos especificamente que você tem que medir. Por quê? Porque nas curvas, sempre a largura acaba sendo maior. Por quê? Porque na curva a água bate no barranco e vai abrindo mais a curva, né? Aqui há uma degradação, a água vai batendo, vai comendo o barranco e vai derrubando solo para dentro do rio e abre mais o leito do rio nas curvas. Então, ó, aqui também ó, tem a gradação, aqui tem degradação. Uma outra coisa que faz, aí já é algo natural, aí eu pergunto para vocês, será que os rios em geral no mundo são mais degradados na sua margem direita ou na sua margem esquerda? O que vocês acham? Margem direita ou margem esquerda? Deve ser na esquerda, professor, porque a esquerda só dá problema. Por que você acha? A esquerda sempre deu problema no mundo, na história, né? Deve ser por causa disso. Ô, gente do céu, os caras levam pro lado polido da coisa. Mas vamos lá, e é na margem esquerda mesmo, a realidade é essa. Por que disso, gente? Olha só, você falou isso aí, eu nunca tinha parado a pensar, mas imagina o eixo de rotação da Terra. A Terra roda que sentido? Ó, eu vou ficar em pé aqui. Deixa eu tirar a imagem aqui, só para vocês terem uma ideia. A Terra roda no sentido anti-horário, tá? Então, ó, deixa eu tirar minha apresentação aqui para mim me ver também. A Terra roda desse jeito aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, anti-horário. A Terra ela tá girando assim. Ó. Então, a Terra tem um eixo de rotação, que é anti-horário. Talvez vocês, não sei que câmera que vocês estão vendo aí, mas vocês têm que olhar naquela câmera que vocês me vêem do lado, né? Essa aqui que fica agora... essa que vocês estão me vendo aí. Então, a Terra está girando nesse sentido aqui, ó. Então, a água que está dentro dos rios, ela está sempre, ó. Mesma coisa se eu começar a rodar para cá, ó, o meu braço é sempre o braço da esquerda que vai forçar mais. Ó, eu estou rodando aqui, ó para me girar. Então, esse lado esquerdo é o que força mais para fora. Vamos dizer assim, a água, ela expulsa para fora para o lado esquerdo, porque é o eixo de rotação da Terra, né? Então, o que acontece? Se a Terra gira no sentido anti-horário, todos os rios eles tendem a serem erodidos ou terem as suas margens da esquerda, no mundo todo isso, independe do rio do lugar, todos os rios eles tendem a ter um fluxo de mais erosão para o seu lado esquerdo, devido ao eixo de rotação da Terra. Isso aí já seria uma erosão geológica natural, tá? Que pode acontecer pela força da água, que vai estar sempre sendo jogada a força G puxando para fora. O lado esquerdo por causa do eixo de rotação da Terra. Professor? Certo. Pode falar. Quando a gente vai medir, né, a largura do rio, a gente mede ele na cheia ou na seca? Boa pergunta. Na cheia ou na seca? Na verdade, gente, a gente tem que medir a largura do rio, a calha do rio, aquela região onde é o leito todo do rio. Por quê? A gente sabe que o barranco, ele sobe, então ele tem hora que ele está mais para dentro, tem hora que ele está mais para fora. Se você vai medir a vazão do rio, né, se você quer saber medir a largura do rio, aí você tem que definir. Eu estou falando da largura do rio da calha ou da largura com água? A largura com água, ela varia. Para você fazer uma medição de vazão de um rio, né, medição de vazão de um rio, você tem que medir aquela largura atual, naquele momento, naquele horário ali que você fez naquele dia. Então, vamos supor que eu vou fazer um projeto aí de uma outorga de uma água. O que é outorga de água? É aquele projeto onde a gente pede liberação para o órgão ambiental para usar a água do rio, né? Geralmente, essa medição ela tem que ser feita no período da seca, porque é quando o rio está mais recolhido, né? Quando a gente fala de calha de um rio, é no período da seca, que é porque você vai usar mais essa água, então o órgão ambiental quer saber qual é a vazão do rio no período da seca, para saber se pode te fornecer essa água ou não. Que o órgão ambiental eles vão fazer a análise, ó, o rio tem, sei lá, 5 metros só de faixa de água no período da seca, e tem uma vazão de X 2 metros cúbicos por segundo, né? Então, com base nesse valor de vazão de rio, é que eles vão te falar, ó, você pode usar água desse rio ou não. Se é um rio muito fraco, não vai poder usar. Se é um rio que tem fluxo de água e dá conta, e que ninguém pediu água mais naquele rio, beleza, você pode usar. Então, o órgão ambiental vai autorizar com base nesses parâmetros. E o parâmetro mais correto de fazer
a análise do leito do rio com água é no período da seca. Mas a gente sabe que a água está ali, mas ele tem uma faixa de margem de barranco mais para cima, que é a calha dele. É que nem uma calha mesmo numa casa, né? Então, você tem a calha ali, tem hora que ela está cheia d'água, tem hora que ela está fora. E, claro, que na época da chuva, ele passa para fora da calha do rio, é quando ocorrem os alagamentos, né? Então, você tem a calha do rio, seria a largura, e você tem o leito do rio, que é onde está ali toda a água. Então, mas o correto mesmo você medir a largura do rio, a capacidade que um rio tem de água, seria no período da seca. Isso para informações para os órgãos ambientais, né? No período da seca, quando ele tem uma vazão mais baixa, que é quando ele vai falar que é o momento que você vai usar mais aquela água, né? Se você vai pedir essa autorização, eles querem saber a vazão do rio, e aí sim você tem essa informação a dar para eles. Beleza? Claro que a gente sabe que a vazão do rio ela vai variar, né? Então, na época do pior do ano, ele vai estar lá embaixo. E aí vai ter nas épocas que você vai subir e vai dar o pico. Então, o rio ele tem as suas variações de vazão ao longo do ano. Ele tem uma média, né? Que vai ser entre máximas e mínimas, e tem o período mais seco do ano. E é nesse período que você tem que informar para o órgão ambiental como é que está a situação do rio. Beleza? Para a gente dar sequência. Vamos lá. Então, olhando aí, ó. Essa mesma imagem, ó. Tá vendo? A primeira curva e a segunda. Então, tem ali. O fluxo do rio tá da esquerda para a direita. Então, a água, ela tá correndo daqui para lá, ó. Então, a água tá correndo nesse sentido aqui, ó. Põe a imagem aí. Oi? Como é que é? Eu não tô vendo a imagem, não. Ah, verdade. Não tô... Esqueci que eu mudei aqui. Tem que projetar. Pronto. Então, voltando aqui, ó. Nós temos aí, ó, o fluxo do rio indo da esquerda para a direita, tá? A água está indo daqui para lá. E esses pontos de degradação e agradação, né? Que são representados aqui, ó. Então, aqui é o sentido do fluxo, né? Indo daqui para lá. E nós temos esses pontos que a gente comentou, ó. Aqui os locais de degradação do rio, então provavelmente esse rio tinha um leito nessa largura, a degradação foi comendo o barranco, e entra ali às vezes 2, 3, 5, às vezes 10 metros para dentro do barranco, que vai comendo as beiradas, né? No Rio Madeira, no Rio Amazonas, que tem muito fluxo, né, de barco, de navegação, a gente vê muito isso. O que mais a gente vê é isso. Inclusive, no Rio Madeira nem tem tanta curva na região que vai para o Rio Amazonas. Tem um rio até que é plano, reto, vamos dizer assim, não tem tanta curva. Mas, mesmo assim, a gente observa, devido às embarcações, o tanto de água que faz ali, aquelas ondas que vão degradando a beirada do rio, né? Faz de volta e meia, nas comunidades ribeirinhas, vão se afastando, né? Vão indo mais adentro. Por quê? Porque eles fazem as casas ali, e com o tempo o negócio vai batendo água no barranco, vai derrubando o solo, e é um solo sedimentar, né, que não tem uma estrutura que a gente pode considerar aí para aguentar a pressão de água. O que eu quero dizer com isso? Porque o Rio Amazonas, o Rio Madeira, eles eram rios que corriam para o outro lado, só para vocês terem uma ideia disso, né? O Rio Amazonas, principalmente, ele corria água para o Pacífico. Isso é o que a história da geologia coloca. Com a elevação da Cordilheira dos Andes, então você tinha um rio que corria água para cá. Ele tinha toda uma dinâmica. Quando ele passou a correr água para o outro lado, né, você tinha o rio correndo para o lado do Pacífico. Aí a Cordilheira dos Andes elevou, o rio fez isso aqui, ó, jogou ele para o Oceano Atlântico. Então, todo o fluxo da água mudou o seu curso. Então, ele passou a caminhar, vamos dizer assim, a correr em pontos diferentes. E nesses pontos diferentes, pegou solo e locais com solos mais frágeis a esses alagamentos, com áreas mais frágeis a impacto de água, locais com pouca rochosidade. Então, tudo isso favorece a correr os desbarrancamentos nas beiras do rio, né? Então, é uma região diferente. Diga. Tem uma dúvida aqui. A gente sempre ouve os mais antigos falar que, normalmente, a parte mais à esquerda do rio, ela é mais fértil, ou isso tem algum sentido geológico? Exatamente, mesma coisa. O pessoal fala essas coisas aí, a gente às vezes não dá importância, e é o que eu acabei de falar, a questão do eixo de rotação da Terra. Do mesmo jeito que o eixo de rotação da Terra degrada mais a margem esquerda, ela também joga mais a água suja do rio para a área esquerda.
Ou seja, houve uma enchente, houve um alagamento, o lado esquerdo pode ser que os sedimentos, por estarem girando da terra, do mesmo jeito que a água é jogada para a esquerda, a água também joga a sujeira mais para o lado esquerdo. E a sujeira do rio é a fertilidade dele. Então, a margem esquerda, eu nunca tinha ouvido falar dessa questão que você colocou aí, mas tem todo sentido, né? A margem esquerda, por ser mais fértil, em razão do eixo de rotação da terra ser no sentido anti-horário e jogar água mais para o lado esquerdo. Isso favorece a nutrição dos solos desse lado esquerdo. Então, tem todo sentido isso aí que você colocou. Eu não tinha, nunca, tem muita expressão dessas antigas aí, que o pessoal fala, e às vezes a gente não dá importância, depois que você junta uma coisa com a outra, você vai ligar e vai ver que tem uma razão científica para isso. Esses dias atrás, alguém me falou alguma coisa, depois eu fui associar e vi que tinha razão. Eu agora vou tentar lembrar, não lembro agora. Foi uma senhora que mora aqui numa linha ali, perto do presídio, aqui em Paraná. Ela falou, eu tive lá na casa deles lá, ela é vó de um amigo meu, eu tive lá e ela falou um negócio, depois a gente foi fazer um raciocínio e ele também é agrônomo, a gente juntou as coisas e falou, rapaz, ela tem razão por causa disso, disso, isso. Então a gente buscou dentro da técnica científica aquilo que ela tinha falado lá, que o pessoal antigo falava e acabou que era. Né? Então muita coisa é percepção desse pessoal antigo e você vai ver, né, tem um porquê. Então, olha aí, ó, as áreas de degradação e agradação que a gente colocou. Aqui já é uma imagem um pouco mais aproximada, né? A gente já viu pela imagem mais acima, né? Mais no alto, mas aqui a gente aproxima mais, ó. Então, ó, como a gente colocou, nesse ponto, aquele primeiro ponto, ó, lá embaixo, ó, perto daquele barracão que a gente falou, daquele alojamento, ó. Bem aqui, ó, toda essa região de agradação, com acúmulo bastante acúmulo aí de sedimentos, né? Desse material que veio, até lixo tem ali, ó, tem uns negócios brancos lá que deve ser lixo, garrafa PET, sei lá, perto de cidade tem esse problema todo. Então, já nesse outro ponto aqui, ó, onde ocorreu aquela erosão no barranco, ó, o solo amazônico, ele tem muita essa característica, tem muita área aí que o rio invadiu o latossolo, né, e invadiu o argissolo, então são solos que têm argila, têm estrutura, porém, eles não são solos que são permitidos um alagamento nele, vamos dizer assim, o tempo todo. E acaba que é nesse local que o rio está correndo hoje. Então, eles são solos que não aguentam muito desaforo para essa questão do alagamento. Eles acabam se desestruturando, as argilas se dissolvem e acaba se erodindo para dentro do rio. Quando você pega gleisolos, solos argilosos em beira de rio, aqueles solos que tem muito aí para o sudeste, os gleisolos, alguns cambissolos, são rios que têm uma estrutura, às vezes tem uma rochosidade mais na base, então a água bate ali nas pedras por baixo e não dá tanta erosão. Quando a água dá em contato direto com o solo, é onde o rio costuma erodir a sua parte de baixo e acaba que cai tudo que está em cima, né? Se ele vai comer na parte de baixo, a estrutura de cima não aguenta. Quando o rio tem pedra, tem alguma coisa por baixo, ele é um rio mais encaixado, é um rio mais tipo canal, então acaba não tendo tanto problema de erosão nas suas margens. Aqui já é uma outra situação, ó, onde tem a parte da erosão e da gradação. Então, a gradação e a erosão também. A gradação do lado, já é lá naquele outro ponto lá, ó, tá vendo a flechinha indicando? Lá naquele outro ponto lá, onde o Valdernir indicou lá. Temos aqui um lado com bastante areia acumulada e outro lado onde o barranco já foi comendo e foi abrindo o leito do rio aí, ó. Foi cortando e descendo as coisas aí. Falar um pouquinho disso aí, gênese das matas ciliares, tá? Como é que elas formam, como é que elas ocorrem? Então, para a gente encerrar aí, nós temos os chamados terraços planos, né, as planícies e as áreas mais elevadas e tudo mais. Então, na nossa região, nós temos muito isso daqui, ó, esses terraços, né, essas planícies de sedimentação. Então, nós temos o leito do rio, bem ao lado do leito do rio tem a região que é o dique marginal, né, como o Francesco perguntou ali, onde que eu meço? Se eu for medir vazão, eu tenho que medir onde tem água aqui, ó. Esse seria o leito do meu rio, ó, onde tem água. Então, eu vou medir só onde tem água. O dique marginal seria as ombreiras, as partes laterais do rio, né, ó. Então, esse é o dique marginal, que é aqui toda essa parte do talude, né, que é o barranco, mais a ombreira, que é a parte superficial, mais alta aí desse talude. Então,
esse seria o dique marginal, esse seria o leito do rio que eu devo medir, onde realmente tem água. E bem ao lado, né, depois que passa essa ombreira, nós temos muito isso aqui na nossa região, principalmente aqui na região do Vale do Guaporé, do Rio Guaporé, tem grandes áreas alagadas, semelhante ao Pantanal, desse tipão aqui, ó. Passou o leito do rio, passou a ombreira, essa parte alta aqui, que é a ombreira, vem o quê? Vem uma área de acúmulo de água, uma área que se o rio passar ali dessa parte, se ele transbordar, ele vai alagar toda essa região aqui, ó, né? Então, nessa região toda aqui, muitas vezes ela vai ser alagada porque também ocorre o que a gente chama de gradiente textural, um ambiente favorável para hidromorfismo. Hidromorfismo são as áreas alagadas, os brejos, os locais onde a água fica estagnada, onde só a vegetação que aguenta acúmulo de água vai viver nessa área. Tipo, falando em gramíneas plantadas, somente a umidícola que dá conta. Falando em vegetação nativa, falando de capim, aquele capim bico de pato que o pessoal fala aí, ele vai dar conta de resistir a esse local. Falando de árvores, de matas, vamos dizer assim, de vegetação mais alta, vai ter o quê? Algumas palmeiras, como buriti, né, vai aguentar esse ambiente alagado. O próprio ingá, que é uma árvore que tem algumas espécies que aguenta alagamento, e por aí vai, né? Mas não são tantas assim. Então, nessas regiões de leito que alaga, costuma ser vegetação mais baixa, de gramíneas de pequeno porte. Então, essas áreas, elas acabam sendo alagadas. O que a gente faz num projeto desse? O que a gente vai fazer para recuperar, né? Na verdade, gente, essas áreas aqui, elas podem ser utilizadas, tá? Antigamente não podia, hoje em dia pode ser utilizada como uma área de usar o pasto nativo, vamos dizer assim. Então, se tem um pasto nativo aí, ele pode ser aproveitado. E aí, o produtor, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que cercar na região da ombreira e recuperar o dique, esse leito aqui. Então, essa parte aqui tem que florestar, aqui também tem que florestar, aqui somente a vegetação nativa, manter ela, os campos nativos que formam nessas partes alagadas aqui, e daqui para lá a área normal dele. Mas essa região aqui, no passado, era chamada APP Veredas, então toda essa parte aqui, ela tinha que ter vegetação. Hoje, você tem que ter a vegetação, mas a vegetação nativa, mas essa vegetação nativa, ela pode ser utilizada aí para a alimentação dos animais, tanto animais nativos, quanto os animais exóticos, né? Então, pode ter capivara comendo aqui esse capim, como também eu posso ter uma vaca entrando ali comendo, porque é permitido. Com relação aqui ao gradiente textural, esses solos dessas beiradas aqui onde alaga costumam ser solos com acúmulo de argila em profundidade, que tem aquele chamado horizonte B textural. Esse horizonte B textural costuma ocorrer em que solo? Nos argissolos, em gleissolos, então são solos que têm acúmulo de argila em profundidade, e esse acúmulo pode favorecer aí favorecer não, pode diminuir a infiltração de água. Então, a água, ela até infiltra no solo, mas ela não percola. Então, dificulta a percolação de água no perfil do solo e automaticamente desfavorece a percolação e favorece o acúmulo de água. Então, isso fica um ambiente alagado por mais tempo. Depois, chega o período da seca, essa água ela infiltra, aqui o rio recolhe e volta ao leito menor do rio na sua característica original. Beleza? Aqui para frente a gente vai deixar aí para frente, né? Vamos dizer assim. Lembrando que os solos que são mais comuns nessas áreas encharcadas, né? São quem? Os gleissolos, né? Tem os chamados neossolos quartzo-arênicos hidromórficos, são aqueles solos arenosos mais de ambiente que alaga. Os plintossolos, que inclusive a drenagem dele é bem ruim, né? Temos também os argissolos hidromórficos, temos os organossolos, temos também os solos, os neossolos flúvicos, alguns cambissolos áplicos, que são hidromórficos também. Que mais? Enfim, tem vários tipos de solo em região de beira de rio. Os espodossolos também, que tem muito na região do Amazonas, e por aí vai.
Mas lembrando que o solo mais comum em beirada de rio é o gleissol, aquele solo acinzentado que tem algum acúmulo de gelo em profundidade, algum acúmulozinho de matéria orgânica também devido à descida da água, mas é o mais comum de se encontrar em beirada de rio, que é o mais acinzentado. Beleza? Organossolos em área de encharcamento permanente, gleissolos em menor nível e em área sujeita a encharcamento, esses outros dois aqui, neossolo flúvico e cambissolo. Então, esses são os solos mais comuns nessas regiões de beira de rio, de mata ciliar, onde provavelmente os projetos deverão ser feitos. Aí, gente, mais para frente nesse mesmo material aqui, ó, tem uma pergunta que eu já até coloquei para vocês explicar o que é cada coisa dessa daqui. Lá naquela atividade que eu passei para vocês, que é tipo uma provinha, né? Que tem várias perguntas lá. Então, pede para vocês explicarem ou entender um pouco mais do que é isso na recuperação de matas ciliares. Isolamento, identificação do nível de resiliência, a reconstrução topográfica, as correções, os fertilizantes, os corretivos, o plantio, as intervenções, as escolhas das espécies e o monitoramento. Então, isso a gente vai falar depois com mais detalhe, um pouco mais detalhado cada coisa, mas lembre que lá na atividade já está perguntando alguma coisa sobre isso, então vocês devem já dar uma pesquisada, saber o que significa cada coisa dessa daí, para depois, quando a gente entrar mesmo nesse assunto, vocês já vão estar mais afiados, porque vocês já fizeram a atividade. Beleza? Isso aqui está mais à frente desse nosso material, está lá no slide 27. Esse material aqui tem 37 slides ao todo. Nós estamos aqui no início dele, no slide 10, mais ou menos, aqui. Deixa eu ver. 10, 11, 12, 13, né? Paramos aqui no 13 hoje, tá bom? Então, esse material eu já vou estar disponibilizando para vocês, já, hoje, como conteúdo da aula de hoje, e junto com a aula gravada. Mas aí, fica para vocês estudar até onde a gente viu hoje, e, claro, na atividade já entra algumas coisas a mais, que está nesse material aí, vocês podem já dar uma pesquisada, né? E pode ser que também que entre alguma coisa daquilo que está na atividade na prova de vocês a semana que vem. E, claro, que tudo aquilo que a gente viu daqui para trás. Beleza? Vamos fazer a chamada. Professor, que dia vai ser a prova? Eu cheguei um pouquinho... Quarto que vem, né? Quarto que vem, na parte da manhã aí, mesmo horário da aula. A gente na nossa prova. Uma pergunta sobre a TED. É que o senhor fala na orientação, no item 2, para responder as questões manuscrito. No caso, seria só as duas últimas que é cálculo, né? O resto pode fazer digitado. Ou Isso. tem que fazer... Exatamente. Que aí, onde é de marcar, não tem jeito, né? Marcou, pronto, né? Agora, as de cálculo, alguma coisa lá que for de escrever mesmo, de assunto que tem que ser escrito, que vocês vão explicar com suas palavras e tal, é nessa parte aí que é o manuscrito que eu peço. Tá bom? Tô tentando preservar vocês mesmo, porque tem gente que pega trabalho um do outro aí, não tem nem o trabalho de mudar nada. Pega e posta do mesmo jeito, aí fica os dois com zero. Então, cada um faz o seu manuscrito e tira uma foto, passa para PDF e manda para o coisa. Ou pode mandar imagem também, que dá para fazer. Tira a foto de tudo que vocês fizeram, cola tudo no Word as fotos, na sequência, e posta o arquivo no Word também. Ou pega o arquivo do Word, passa para PDF. Tem gente que tem uns aplicativos de scanner do celular, que você vai só passando, ele vai, tipo... Quem tem scanner em casa, melhor ainda. Faz no papel, escaneia e manda em PDF. Quem não tem, pode tirar foto de tudo que vocês fizeram, tirar uma foto nítida, boa, de preferência no lugar claro e sem flash, porque senão o flash também dá aquela iluminada demais no texto, fica ruim às vezes. Então, vai no lugar claro, em cima da mesa, tira a foto de tudo, junta essas fotos, põe tudo no Word na sequência da atividade, depois você faz um arquivo só, passa esse arquivo do Word para PDF, ou quiser postar no Word também não tem problema, mas no PDF é bom que não desconfigura, e pega tudo e posta lá, e fica tudo certo. Beleza? Vamos fazer a chamada. Cadê? Recuperação de áreas degradadas, está aqui. Vamos lá, então, para a nossa chamada. Adilson, tá aí? Hoje, dia 30/9. Não? Vou dando foto aqui. Se aparecer alguém, vocês me falam. Aline Soares.
Áquila. Professora, ela pediu para avisar que a internet dela tá bem ruim, ela tava na aula, só que tá caindo toda hora. A Aline. Áquila tá aí, já conversamos. A Bruna. Presente, professor. Presente, Bruna. professor. Daiane. Saiu ou não? Edilamar. Está aí ou não? Deixa eu minimizar aqui, que eu consigo ver os dois. Espera aí. Deixa eu tirar aqui para mim ver vocês, né? Ah, vai assim mesmo. Qualquer coisa vocês falam aí. Edilamar não tá aí, não? Ela não tá aí, não? Tá. Bom, vou botar a foto, depois eu olho no chat lá. Se colocou presença, eu tiro. Ellen, Presente. Emily, Presente. Everaldo, Francisco. Presente. Everaldo tá aí, não? Gislaine, É que ele não está conseguindo falar, só está cheio. beleza. Agora. Gislaine, Presente. Glauber. Glauber tá aí, não? Jéssica. Josimara. Jéssica também não? Presente. O Glauber está online aí, professor. Cadê o Glauber? Falou? Tá aí, ó. Tá aí ou não? Se tá aí e não respondeu, eu vou ficar com uma falta só. O Glauber ele tá sem áudio. Ele só falou no chat. Ah, então tá. Cadê a Jéssica? Tá aí? Falou no chat também, que tá presente. Falou, Josimar já falou. Joyce. Presente. Larissa. Presente. Lucas Silva. Presente. Marcelo. Tá aí? Ou não? Respondeu no chat. Nicandro. Tá aí ou não? Milena. Presente. Nicandro, tá não? Pablo. Pablo Júnior. Esse aqui acho que é o que não tá vindo, né? Suelen. Presente. Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Eu falei presente. Suelen. Suelen. Tá. Tainá. Presente. Tayla. Tayla tá aí ou não? Tainá Andressa. Tayla tá aí, não? Presente. Valdenir. Presente? Vanessa Gomes. Presente. Vanicleia. Presente. Viviane. Presente. Vitor Vieira. Presente. Viviane com W agora, né? Presente, professor. E Ian Victor. Ian Victor tá aí? Tá não, né? Então, dos que estão aí, se tiver mais algum, depois eu olho lá no chat e coloco. Mas eu acho que é isso aí mesmo. Então, vamos salvar a aula de hoje. Presença. Beleza, nunca mais a gente terminou uma aula meio-dia, né? Coisa boa. Se fosse no normal, a gente tava respondendo presença, agora vocês estavam juntando a mochilinha de vocês e Ninguém falou aí que tá perdendo o ônibus. Lembro. e caindo na Lembrou noite, os né? tempos de... Lembrou os velhos tempos agora, hein, professor? Enchendo o saco. Vontade de dar uns tapas. Vai fazer o quê, né? Ai. E doido para lá tomar cerveja, jogar sinuca no Bitolas e vir com a história do ônibus, né? Essa hora eu tava correndo atrás da marmita já, hein, professor? Já mandando mensagem para a marmita, chegar na porta da faculdade e tudo certo. Beleza, então, gente. Bons tempos virão e a gente vai fazer a nossa prática da disciplina, assim, a gente foi autorizado a fazer prática, tá? Pelo menos isso. Então, eu vou estar marcando aí com vocês
Eu sei que essa disciplina, não lembro se tem prática na carga horária dela, mas pelo menos uma aí, alguma coisa a gente vai ter que fazer nela, se for o caso. E então a disciplina de fertilidade do solo, todas as que a gente dá, pelo menos alguma prática a gente vai estar fazendo aí, ou mais, tá? Essa daqui eu acho que na grade dela, acho que foi um erro na época que foi feito, ela não, se não me engano, ela não tem carga horária prática na disciplina de recuperação de áreas degradadas, nunca vi um negócio desse, né? Mas, enfim, a gente vai tentar ver aí, se for o caso, se permitirem, a gente vai fazer, né? Só foi permitido para disciplinas que tem na sua carga horária aula prática, aí a gente vai tentar fazer alguma coisa. Se não der para fazer nessa, beleza, porque não está lá na programação da disciplina, né? Mas a gente quer fazer, porque quando a gente estava em aula, a gente estava ali, levantava ali da sala e ia fazer alguma coisa fora da sala, né? Então, agora, como está tudo muito programado, documentado, tudo tem que ser certinho, né? Então, aquela aula prática tem que estar de acordo com o que está na carga horária da disciplina. Se não tiver na programação dentro da matriz curricular, a gente não pode dar. Mas a gente vai ver o que pode ser feito aí. Se não me engano, essa disciplina que ela é 68 horas, sendo que não tem nenhuma de prática, como se fosse tudo teórico. Mas as que tem prática, a gente vai estar fazendo. Beleza? Vou interromper a gravação e tenha todos um bom dia aí. Mas aí, prática vai ser depois, né? Depois da prova. A gente vai marcar aí, se for possível. Valeu, gente. Até mais.